Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária. Tudo bem com vocês, meus queridos, minhas queridas? Então, hoje é quarta-feira, dia 13 de setembro de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade à nossa jornada de cura da criança interior através dos ensinamentos de um curso em milagres. Começamos o nosso vídeo com a leitura do texto desse grupo de lições, que é o texto O que é o pecado? O que é o pecado? Pecado é insanidade. É o meio pelo qual a mente é levada à loucura e busca deixar que as ilusões tomem o lugar da verdade. E, estando louca, vê ilusões onde a verdade deveria estar e onde realmente está. O pecado deu olhos ao corpo, pois, para aqueles que não têm pecado, o que há para contemplar? Que necessidade têm eles da visão, da audição ou do tato? O que ouviriam ou tentariam se agarrar? O que perceberiam com os sentidos? Ter sensações não é conhecer. E a verdade só pode ser preenchida com o conhecimento e com nada mais. O corpo é um instrumento feito pela mente nos seus esforços para enganar a si mesma. O seu propósito é lutar. Mas a meta da luta pode mudar. E agora o corpo serve para lutar por um objetivo diferente. O que busca agora é escolhido pelo objetivo que a mente adotou para substituir a meta do auto-engano. A verdade pode ser o seu objetivo tanto quanto as mentiras. Nesse caso, os sentidos buscarão testemunhas do que é verdadeiro. O pecado é o lar de todas as ilusões que só representam coisas imaginárias, geradas por pensamentos que não são verdadeiros. São a prova de que o que não tem realidade é real. O pecado prova que o Filho de Deus é mau, que a intemporalidade tem que ter um fim, que a vida eterna tem que morrer. E o próprio Deus perdeu o Filho que ele ama, ficando apenas com a corrupção para completar a si mesmo. A vontade de Deus foi para sempre superada pela morte, o amor decapitado pelo ódio, e nunca mais haverá paz. Os sonhos de um louco são assustadores, e o pecado de fato parece aterrorizar. E, no entanto, o que o pecado percebe não passa de um jogo infantil. O Filho de Deus pode brincar de tornar-se um corpo, uma presa para o mal e para a culpa, tendo apenas uma pequena vida que terminará na morte. Porém, enquanto isso, o seu Pai o ilumina e o ama com um amor eterno, que as suas pretensões não podem mudar de forma alguma. Por quanto tempo, ó Filho de Deus, ainda manterás o jogo do pecado? Não é melhor deixarmos de lado esses brinquedos de criança cheios de pontas afiadas? Em quanto tempo estarás pronto para voltar para casa? Hoje, talvez. Não existe pecado, a criação não pode ser mudada. Ainda queres protelar a volta ao céu? Até quando, ó Filho Santo de Deus? Até quando? Muito bem. Agora passamos para a lição do dia, que é a lição 256, que eu amo. Hoje Deus é a minha única meta. Nossa, eu amo essa lição. Eu amo essa lição. Hoje Deus é a minha única meta. Aqui o caminho para Deus é através do perdão. Não há outro caminho. Se o pecado não tivesse sido apreciado pela mente, que necessidade haveria de achar o caminho para o lugar onde já estás? Aqui vamos entender o pecado como a crença na separação, tá bom? Vamos entender o pecado dessa forma, tá bom? Quem ainda estaria em dúvida? Quem ainda estaria em dúvida? Eu prefiro, tá? Quem ainda estaria em dúvida? Faz mais sentido pra gente aqui no Brasil pela forma como a gente fala. Quem poderia ter dúvidas quanto a quem é? E quem ainda desejaria continuar dormindo em pesadas nuvens de dúvida a respeito da santidade daquele que Deus criou sem pecado? Aqui só nos é possível sonhar, mas podemos sonhar que perdoamos aquele
em que todo pecado permanece impossível. E é isso que escolhemos sonhar hoje. Então, o que ele está dizendo? Aqui na terceira dimensão, não há realidade. Isso aqui é um metaverso. Isso aqui é um jogo de realidade virtual. É um holodeck, né? Então, aqui a gente só pode sonhar. Então, que sonhemos um sonho feliz. Que sonhemos um sonho bom, no qual nós enxergamos a inocência do outro e a nossa própria inocência. Deus é a nossa meta, o perdão é o meio pela qual as nossas mentes enfim retornam a Ele. E assim, Pai nosso, queremos vir a Ti pelo caminho que indicaste. Não temos outra meta, exceto a de ouvir a Tua voz e achar o caminho que o Teu verbo sagrado indicou para nós. Muito bonito, né? Hoje Deus é a minha única meta. Então, como é que você vai praticar a sua jornada de cura da criança interior hoje? Hoje você vai acolher a sua criança interior, tá? Da forma mais profunda que você puder. Você vai lembrá-la que você hoje representa Deus para ela, tá? Hoje você é a representação do seu eu superior para ela, tá bom? Por assim dizer. Muito bem. Então, meus queridos, fiquei com vontade aqui de ler para vocês a definição de pecado, tá? Pecado. Introdução a um curso em milagres do Dr. Kenneth Wapnick. A crença na realidade da nossa separação de Deus, vista pelo ego como um ato que não pode ser corrigido, porque representa nosso ataque ao nosso Criador, que jamais nos perdoaria. Que Criador ruim esse, né? Conduz à culpa, que pede punição. Equivale à separação, e é o conceito central do sistema de pensamento do ego, do qual todos os outros decorrem de forma lógica. Para o Espírito Santo, um erro no nosso pensamento que pode ser corrigido e, portanto, perdoado e curado, né? Então, para o Divino Espírito Santo, o pecado é: somei 2 mais 2 e encontrei 5. Pronto, um erro, eu posso ir lá e corrigir. 2 mais 2 igual a 4. Só isso, tá bom? Não tem existência verdadeira, não é real. Então, você hoje vai lá levar o seu amor e a sua presença para a sua criança interior. E apenas ficar com ela, no seu silêncio. Só isso. Lembrá-la de que a conexão com Deus é a meta dela e a sua meta, tá? Leitura do texto do dia 256, do livro de Marianne Williamson, A Year of Miracles, Daily Devotions and Reflections, Devoções e Reflexões Diárias. E no texto de hoje a Marianne diz: que a paz de Deus possa se estender através de mim. Eu não busco a paz apenas para mim mesmo, porque eu não estou sozinho no universo. Que o manto de paz de Deus possa ser colocado sobre mim e estendido através de mim para abençoar o mundo. A maior dádiva de Deus para mim é uma calma no meu coração. Dentro dessa calma, eu posso encontrar a minha sabedoria. Através da minha sabedoria, que eu possa encontrar a minha força. E vendo a minha força, que os outros possam encontrar a força dentro deles mesmos, né? Então, quando os outros testemunham, quando os outros estão perto de mim, né? E me testemunham, encontrando a minha paz, a minha força, a minha sabedoria, a minha beleza, o meu sucesso, que quer que seja bom, né? Então, eu dou permissão aos outros para que eles encontrem isso dentro de si mesmos, tá? Lembrando que quando você se dá permissão para brilhar, você está dando permissão para que todos aqueles que estão à sua volta brilhem também. Claro que, eventualmente, nós vamos encontrar pessoas que vão se incomodar com o nosso brilho. Se essas pessoas estiverem num nível de consciência
mais baixo. Mas, ainda assim, você encontrando a sua força, a sua sabedoria, o seu poder pessoal, você ainda assim você está autorizando essa pessoa a encontrar essas virtudes nela, né? E vai ser válido de qualquer maneira, tá? Nós temos que parar de ter medo de brilhar, né? Tem um texto bem bonito da Marianne Williamson que fala sobre isso, é o texto mais famoso dela. Já postei no Instagram umas 2 vezes, depois vocês procurem. Eu não sei se é de um retorno ao amor, não tenho certeza, eu acho que é. E onde ela fala que o nosso maior medo é o medo que nós temos da nossa própria luz, né? Nós temos realmente muito medo da nossa própria luz, porque com as nossas trevas nós lidamos todos os dias, né? E por aí vai, né? E você vai precisar se acostumar a se autorizar a colocar essa luz, essa sua própria luz para brilhar, tá bom? É disso que ela tá falando aqui. Na verdade, essa luz nem é sua. Essa luz é uma luz que vem do Criador e que você dá permissão para que essa luz brilhe através de você. Ela vem do Criador, que está unido ao Filho, à sua consciência crística, e ela brilha através de você. Desse você, ego, corpo, personalidade, que é a sua expressão aqui na terceira dimensão. Tá bom? E nós vivemos numa sociedade onde o nosso comportamento padrão é termos inveja, né, uns dos outros. Então a gente não quer que o outro faça sucesso, porque nós achamos que o sucesso do outro de alguma maneira impede o nosso sucesso, né? Isso é uma crença do ego baseada no princípio da escassez. Então, a sugestão hoje é que nós possamos olhar para o sucesso do outro, percebendo o sucesso alheio a partir de uma nova perspectiva, a partir do milagre. Então, quando eu olho o sucesso do outro, quando eu olho a beleza do outro, quando eu olho a sabedoria do outro, eu penso, eu admiro, eu reconheço, admiro, e eu penso, se eu tô vendo isso nele ou nela é porque eu tenho dentro de mim também, né? E aí eu me autorizo que a paz de Deus, que a sabedoria de Deus, que a força de Deus possam brilhar através de mim no dia de hoje, né? E aí eu me lembro que o ego me fala de escassez, mas o Espírito Santo me fala o tempo inteiro de abundância infinita. Então, quando eu expresso os meus dons, os meus talentos, a minha força, a minha sabedoria, a minha paz, a minha calma interior, eu estou recebendo tudo isso de um manancial infinito, né? E aí, desse manancial infinito, outros podem ir lá e recolher também, receber também, fazer o download também, tá bom? Bonito isso, né? Que nós possamos aprender a ter essa nova percepção a respeito do sucesso, a respeito da abundância, a respeito da prosperidade, né? Isso é uma coisa que eu vejo como muito ainda embrionária nos brasileiros, né? Nós brasileiros, até por conta da nossa história de colônia, nós ainda somos muito invejosos, né? Nós vemos o dinheiro, a abundância, a prosperidade com maus olhos, né? A gente olha para o outro que está fazendo sucesso, olha lá para a colega de trabalho que está fazendo sucesso e fala, mas com quem que ela está saindo? Ela tem um caso com o chefe, né? E muitas vezes, gente, até tem, infelizmente, até tem, mas e muitas vezes também não vai ter. Na verdade, a colega pode ir lá, ela pode simplesmente estar colhendo os frutos de um trabalho bem feito, de um trabalho bem realizado, de uma dedicação, né? De ter decidido ali que todo dia ia levantar cedo, ia trabalhar e ia dar o seu melhor. Porque isso é uma coisa muito importante que eu quero dizer para vocês, né? Se você não abraçar na sua vida atividades que tirem você da sua zona de conforto todos os dias, então esse sonho que você está querendo transformar em realidade, ele não vai poder ser alcançado. Não vai. Você vai ter que trabalhar por ele, né?
Um sonho manifesto é um sonho cujo trabalho necessário para a manifestação dele foi feito, né? Fizemos o nosso trabalho, fizemos o nosso dever de casa. E é exatamente isso que nós estamos fazendo aqui nessa jornada de cura da criança interior, né? E se você não acredita na sua capacidade, então lembre-se de que a sua capacidade ela vem de Deus. Então você é um ser dotado de capacidade infinita, né? E todos os dias nós temos que ir além nessa compreensão, nessa percepção e nessa prática, tá? Ok? Então é isso. Agora, gente, eu quero fazer um comentário a respeito de um comentário que eu recebi ontem aqui no YouTube, tá? Mas antes de comentar esse comentário, eu acabei de me lembrar que eu tenho uma coisa para mostrar para vocês, que vocês vão ficar muito felizes. Então, eu ontem à noite encontrei com uma aluna que eu conheci pelo YouTube, né? E olhem o que ela me deu de presente de aniversário para minha criança interior, tá? E aí, olha que perfeito com tudo isso que eu falei para vocês. O caderninho lilás, o título dele é assim: Let Your Soul Shine. Deixa a sua alma brilhar. Caderninho lilás. Um livro de colorir para minha criança interior, tá? Vocês acreditam que eu ganhei isso? Um jogo de canetas azuis. Canetinhas. Azul é minha segunda cor favorita. E um jogo de canetinhas coloridas. E para completar, um headphone, né, daqueles maneiros sem fio, lilás, para o telefone celular. Então tudo isso eu ganhei da minha querida Beatriz, minha aluna, que mora em São Paulo, veio para o Rio e ontem à noite a gente se encontrou. Faz um trabalho também pessoal comigo muito legal e eu queria agradecer aqui pessoalmente, agradecer em público, né, a ela, amei tudo, foi maravilhoso. E eu não tive palavras, né, acho que a minha felicidade está na minha cara, né. Minha criança interior ficou louca com o kit kit de papelaria dela, né. Assim, para uma menina, né, para os meninos eu não sei muito bem como é. Mas para uma menina, talvez para um menino seja um kit de futebol, mas para uma menina, gente, um kit de papelaria, né? É o que há, né? Então queria mostrar isso para vocês, porque eu fiquei estática. Eu fiquei em êxtase, né? De ganhar tudo isso. Então, o que eu quero comentar com vocês? Ontem nós fizemos aquela leitura do texto sobre a lei pessoal. É um texto muito pesado, um texto muito forte, né? E eu fiz ontem porque foi um dia, é um texto longo, foi um dia que eu tive mais tempo e hoje eu não vou ler texto, tá? Eu vou fazer um vídeo mais curto porque eu preciso comentar um comentário que a Silvana, que é uma querida, tá comigo aqui já há um tempinho, ela fez, tá? Silvana Lima. Sobre o vídeo de ontem. Então a gente vai comentar e vai usar o texto da Silvana, ela fez um comentário público, então não estou expondo a intimidade dela, né? A gente vai usar o texto da Silvana como um estudo de caso para nós nos aprofundarmos no que foi dito ontem. Então se você não assistiu o vídeo de ontem, por favor, pare o vídeo aqui e volte para ontem e assista. Ouça toda a leitura do texto para você entender, tá? Ela botou assim: Obrigada, Jaque, querida. Que aula profunda. Ela botou um emoji chorando. Não consigo fazer os exercícios todos os dias, mas no final de semana eu sentarei e farei. É de suma importância para mim. Para todos, tá? Os exercícios precisam ser feitos. E os exercícios precisam ser feitos na companhia do Espírito Santo. Sempre, tá? Parece que estou ouvindo as falas da minha mãe, as indiretas dela, e ela contando sobre o passado e o meu nascimento. Ela passou a vida me contando, me culpando por não ter sido feliz, porque eu nasci no momento errado, sem condições financeiras,
sem planejamento, no susto. Aí ela bota aquele emojizinho da bonequinha tampando o rosto. A sua frase preferida era: a minha vida teria sido muito diferente se eu pudesse ter escolhido, né, naquela época, né? Pudesse ter feito uma escolha diferente. Você está coberta de razão. Eu sempre me senti culpada e várias vezes eu me perguntei: mas que culpa tenho eu de ter nascido? Nunca achei a resposta nem dentro de mim e nem ouvi da boca dela. Sou a primogênita, tenho uma irmã, um irmão e uma irmã caçula. Gratidão sempre. Namastê. Mensagem da Silvana. Então, olha só. Essa culpa, Silvana, em primeiro lugar, essa culpa é aquilo que eu falei, né? Quando a gente chega no mundo, quando nós temos esse padrão de um filho indesejado, foi o meu padrão também, né? Um filho que não era desejado, não foi planejado, aconteceu, não era o momento. Minha irmã ainda era muito pequena. Então, a gente já vem com essa temática da culpa para trabalhar, né? Eu já contei para vocês que se você pegar o meu mapa astral, vocês vão ver essa temática da culpa ali como algo principal. O tema principal do meu mapa é essa questão da culpa, né? Para um astrólogo que tenha um pouco essa visão aí de um curso em milagres que nós temos. Então isso significa que a nossa alma escolheu esta encarnação para trabalhar essa culpa, ou para trabalhar a tríade ímpia do sistema de pensamento do ego. Porque sem pecado não há culpa, e sem pecado e culpa não há medo. Mas onde há pecado, há culpa e medo necessariamente. Onde há medo, há pecado e culpa. E onde há pecado, há culpa e medo. E onde há culpa, há pecado e medo. Tá? É uma coisa só que tem 3 perninhas. Muito bem. Então, o que eu posso dizer para você? A sua mãe falava isso para você, né? Passou a vida me culpando por não ter sido feliz, porque eu nasci no momento errado, sem condições financeiras, sem planejamento e no susto. Então, isso aqui é que me levou a querer muito comentar o seu comentário, né? Na verdade, o que acontece? No nível consciente, a sua mãe não te quis. Mas no nível inconsciente, sim, a sua mãe te quis. E o seu pai também. Tá? Então, no nível inconsciente, o bebê chega no momento em que os pais querem. E se você não acredita nisso, eu vou pedir a você para assistir a live de domingo. Porque nós falamos sobre isso. E a lição de domingo, a lição do livro de exercícios de domingo também vai falar sobre isso. Né? Foi aquela sincronicidade que só o Espírito Santo faz. Né? Então, o que acontece? Assista a live de domingo, que é sobre o poder criativo da mente, tá? Se você ainda não assistiu, tá aqui me assistindo, não assistiu, assista a aula de domingo. Foi muito importante, muito poderosa, e se você ainda não fez o Pix para mim, eu peço a você a gentileza de fazer. O preço da aula é de R$8, é o valor mínimo da sua contribuição. E o meu Pix é o meu e-mail, jack.mariano@icloud.com, icloud.com, tá? Então, assim, a sua chegada foi no momento perfeito para sua alma e para a alma dos seus pais, para as almas dos seus pais. Então você vai ter que trabalhar, Silvana, com essas crenças aqui, com essas afirmações, com esses novos implantes, né? Que é eu sempre sou amado e bem-vindo, né? Que vai se contrapor a não sou bem-vindo. E uma outra que que é o não sou amado, você pode fazer sou querido e amado. Tem uma também aqui que é não mereço amor, que é então eu mereço amor. Então você pode trabalhar com essas afirmações, tá? Com relação à sua mãe ter projetado toda essa negatividade em você, saiba que isso é a coisa mais comum do mundo. Quando uma pessoa não está trabalhando a própria sombra, como nós estamos fazendo aqui na jornada de cura da criança interior, né? Então ela vai projetar essa sombra em um filho ou em mais de um filho. Normalmente ela pega um filho para projetar a sombra e pega o outro filho para projetar a própria luz, né? Então esse filho no qual ela projeta a sombra é o filho que é o bode expiatório, a criança perdida, enfim.
E o outro filho é a criança de ouro, a Golden Child, né? Só que nenhuma dessas duas crianças estão sendo vistas, né? Se você quiser saber mais sobre esse assunto, leia o Drama da Criança Bem Dotada, cujo PDF está lá no nosso canal no Telegram, tá bom? Muito bem. Então, era apenas uma projeção. Mas a coisa mais importante que eu tenho a dizer para você, que eu acho que vai reverberar em muitos alunos, né? Ela diz assim: passou a vida me culpando por não ter sido feliz, porque eu nasci no momento errado. E dizia, minha vida teria sido muito diferente se eu pudesse escolher naquela época. Ela podia escolher. Ela podia, por exemplo, ter escolhido fazer um aborto. Eu não sou a favor do aborto não, tá, gente? Eu não sou contra o aborto e não sou a favor do aborto. Eu sou a favor da vida, tá? Esse é o meu posicionamento. Eu sou a favor da vida. Mas ela poderia ter optado por fazer um aborto, né? Um aborto é uma coisa, de certa maneira, simples, né? As mulheres mais humildes, inclusive, elas tomam chás abortivos. Os chás abortivos são conhecidos desde a época das nossas tetravós. Chás abortivos, inclusive, muito eficientes que existem aqui no Brasil. Você toma e tem um aborto, tá? Inclusive, algumas medicações para cólica menstrual, elas são abortivas. E se você tomar e estiver grávida, uma dessas medicações, você pode abortar involuntariamente. Quer dizer, não querendo, né? Você pode causar um aborto, né? Enfim. Então, ela poderia ter feito um aborto, tá bom? Ela poderia ter feito um aborto. Ela optou não abortar. Por não abortar. Ela optou por não abortar, né? Então, assim, dizer que ela não teve escolha é mentira. É mentira. Dizer que a culpa de a vida dela não ter dado certo foi sua e dos seus irmãos, não sei, aqui não fica claro se ela culpava os irmãos também, também não é verdade. Mas é a desculpa perfeita que muitas pessoas usam, homens e mulheres, para justificar os próprios fracassos. Então eu fracasso na minha vida porque eu não vou atrás das coisas que eu quero. Porque eu tive um coach, né? Um paulista, que ele falava uma coisa sensacional, já falei aqui para vocês e vou repetir. Ele dizia, onde você tem um problema na sua vida é porque está te faltando conhecimento. Então, você tem que buscar esse conhecimento para resolver esse problema. Então, essas pessoas, sua mãe, seu pai, não quiseram buscar o conhecimento. Quiseram ficar lá na fantasia, na ilusão, dizendo que se não tivessem tido filhos e casado, a vida teria sido diferente, tá? E bem-vindo ao clube. Eu também ouvi isso muito quando eu era criança da minha mãe. Ouvi muito, né? Que de alguma maneira a infelicidade que ela tinha na vida dela, não realização da vida dela, teria sido culpa da escolha que ela fez de se casar e ser mãe. Então, que a vida dela teria sido muito melhor se ela não tivesse escolhido casar e ser mãe. E adivinhem como isso ficou no meu inconsciente. Eu não me casei e eu não tenho filhos, né? Mas como eu já tô como eu já sou uma pessoa consciente, eu não me permiti não ir atrás dos meus sonhos, né? Então, e aqui eu não tô criticando a minha mãe, não tô culpando a minha mãe falava essas coisas dentro da limitação da consciência dela, né? Mas eu só tô te contando aqui para você saber que isso é muito comum. Eu tenho muitos amigos que ouviram isso, me parecia que era um bordão feminino, né? O bordão da infelicidade feminina, da frustração feminina era: se vocês não tivessem nascido, se eu não tivesse tido filho, a minha vida então seria boa. Isso é mentira. A minha infelicidade, ou a sua, ou a do seu vizinho, né? A minha infelicidade, ela é uma história minha. A minha infelicidade é minha. A minha felicidade é minha. As minhas conquistas são minhas. Os meus fracassos são meus. Tudo diz respeito a mim, porque é a minha mente que está criando a minha realidade. Por isso eu peço a você que assista a live de domingo, urgente, se você ainda não tiver assistido. Mas nós estamos aqui
buscando uma perspectiva de ampliação da nossa consciência. Então nós não vamos ficar culpando a nossa mãe, o nosso pai, o nosso irmão, não. Cada um pôde viver a vida dentro do nível de consciência que tinha, certo? O que eu estou tentando trazer para você é a percepção da verdade. Isso é mentira. Isso é mentira. A infelicidade da sua mãe é a história dela. A sua mãe poderia ter tido filhos e ter sido a mulher mais feliz do mundo. E podia não ter tido filhos e ter sido a mulher mais feliz do mundo. E podia não ter tido filhos e ter sido a mulher mais infeliz do mundo. Porque a minha felicidade não está no fato de eu ter filho ou não ter filho. Ou não está também no fato de que algo que eu não queria que tivesse acontecido comigo aconteceu. E na verdade a sua mãe acabou tendo mais 2 filhos. Certo? Então é essa mentira que eu quero desfazer de dentro da sua mente e de quem precisar ouvir isso aqui que eu tô falando. Seremos muitos, com certeza. A primeira pessoa que ouve sou eu que estou falando. Tá? Então isso não existe. É muito fácil para mim, na minha inconsciência, na minha ignorância, pegar a sombra dentro de mim, com a qual eu não quero lidar, a qual eu não quero enxergar e projetar e dizer que é culpa do meu filho. É muito fácil. Isso é um mecanismo de defesa, mas agora você está sabendo que isso é mentira, tá? E você está sabendo mais ainda que no nível inconsciente os seus pais te queriam, tá? Tem uma afirmação do Bob Mandel, uma dieta do perdão, que diz assim, você pode praticar. Eu perdoo os meus pais por eles terem achado que não me queriam. Então você pode fazer a dieta do perdão 70 vezes 7 dias seguidos. Eu perdoo a minha mãe por ter achado que não queria que eu nascesse. Você pode fazer essa dieta do perdão. Vai te ajudar muito. É técnica do renascimento também, tá? Então não existe isso. Não existe eu projetar a minha infelicidade no governo. Ah, eu sou infeliz porque o governo é X. Ah, eu sou infeliz porque agora trocou de governo e o governo é Y. Não. Não. As pessoas estão prosperando no mundo com vários governos diferentes. As pessoas estão empobrecendo no mundo com vários governos diferentes. Ah, Jaque, então não importa em quem eu voto? Nossa, para mim importa muito. Para mim importa muito. Para mim o meu voto, ele é o símbolo da minha percepção do mundo, que eu busco que seja uma percepção milagrosa diariamente. Mas, quando o resultado não dá o que eu queria que tivesse dado, então eu vou aprender com aquilo que está se manifestando na minha frente. E eu vou ter fé que quem governa o meu mundo, quem rege o meu mundo é a minha mente, e eu vou corrigir a minha mente diariamente, tá? Então isso para mim é muito importante. A frase preferida da minha mãe era: minha vida teria sido muito diferente se eu pudesse escolher naquela época. Teria. A minha vida teria sido muito diferente se num dado momento da minha vida eu tivesse escolhido me casar. Ah, eu quero me casar, eu vou arrumar um cabra aqui qualquer e eu vou casar com ele. Eu vou arrumar um cidadão aqui, esse aqui que tá passando aqui na minha frente, vai ser esse mesmo e ele vai casar comigo. A minha vida seria muito diferente. Eu não posso dizer que a minha vida seria melhor, eu não posso dizer que a minha vida seria pior, a minha vida seria diferente. Teria sido uma outra escolha. Como eu acredito em vidas passadas, na vida eterna, nessa vida, essa escolha não foi feita. Nessa vida, não tive filhos. Em muitas outras, eu tive filhos. Inclusive, pencas de filhos. Nessa vida, eu não fiz essa escolha. E tudo bem. E tudo bem. Agora, eu dizer que a minha vida não deu certo por causa do meu filho, ou eu dizer que a minha vida só tem sentido por causa do meu filho, são percepções completamente equivocadas, são percepções do ego, são percepções que não me ajudam, são percepções falhas, são loucuras da minha mente. São as ilusões do meu ego, tá? Então, eu acho que aqui você tem que fazer um trabalho profundo de perdão para sua mãe e um trabalho de auto-perdão. Porque tudo isso se desenrolou na sua vida porque você já encarnou para trabalhar essa temática da culpa, né? Se você que está aqui me assistindo
tem um padrão de ter sido um filho não desejado, não querido, não planejado, não bem-vindo, você tem uma temática de culpa para trabalhar. E se você, como também é o meu caso, você foi desejada ou desejado de outro sexo, né? Você tem uma temática também de perdão para você trabalhar com relação ao gênero do seu sexo atual. Então, eu tenho um grande trabalho de perdão para fazer com a minha ancestralidade feminina e com a minha energia feminina. Entenderam? Esses são os sinais. A minha alma escolheu essas lições para trabalhar nesta vida. E se você olhar lá no meu mapa, tem uma bela oposição de Saturno com a minha Lua, que é a minha mãe, é um aspecto desafiador. A minha mãe, representada pela Lua, e a minha energia feminina primordial também. E uma bela quadratura com a minha Vênus, que representa também um outro aspecto do feminino, que também é um aspecto desafiador. Então tá tudo lá. E eu vim trabalhar isso. E estou trabalhando isso. E também colocar esse trabalho em prática nos meus relacionamentos com os homens, né? Que é quando a gente é mulher e se relaciona com o homem, é onde o nosso feminino fica mais... é mais requisitado, né? Mais trabalhado. E se você for um homem, você vai trabalhar isso nas suas relações sexoafetivas com as mulheres, tá? E tiver sido um menino indesejado. Aí ela botou assim: você está coberta de razão, eu sempre me senti culpada. E várias vezes eu me perguntei, que culpa eu tenho de ter nascido? Então, essa não é a pergunta. Essa pergunta não ajuda, essa pergunta não constrói. Que culpa eu tenho de ter nascido? Tipo assim, eu nasci, meus pais decidiram me ter, eu caí de paraquedas aqui. De jeito nenhum. Eu vim porque a minha alma planejou que eu viesse. Então a pergunta é: que culpa eu vim trabalhar nesta vida? Que sentimento de culpa eu vim liberar? Transmutar, integrar, pedir pela expiação, pedir pelo milagre. Que culpa é essa? De onde vem essa culpa, né? E aí o mapa astral pode ser uma ferramenta sensacional para você descobrir de onde vem, tá? Nunca achei a resposta nem dentro de mim e também não ouvi da boca dela. Mas, minha querida, como você ia ouvir alguma resposta da sua mãe? Se o nível de consciência dela é ou era, não sei se ela já passou para o plano espiritual, tão restrito, tão limitado. Olha o nível de consciência da sua mãe, ela diz para você que a vida dela não deu certo porque você chegou. Gente, isso é um nível de consciência muito rasteiro. Isso é um nível de consciência de vitimização. Isso é 100% ego. Tá bom? Então não tem que perguntar nada para ela. Pergunta para Jesus Cristo, pergunta para o Espírito Santo. Escreve aqui nos comentários que a gente responde se for possível. Sou a primogênita, tenho um irmão e uma irmã caçula. Conclusão, ter um filho foi tão ruim para ela que ela decidiu ter mais 2. Vocês veem como é tudo contraditório? É tudo nonsense? Mas assim funciona o sistema de pensamento do ego. Eu preciso de mais gente para culpar, né? Então, já que a minha vida vai ser uma desgraça, eu vou ter logo 3 filhos, porque eu já digo que eu tenho 3 caras para culpar, né? Então, a minha sugestão é: trabalhe com as afirmações e faça os exercícios, você falou que vai fazer no final de semana, isso é maravilhoso, e faça essa dieta do perdão, tá? Eu, Silvana, perdoo a minha mãe, Dona Fulana, por ela ter acreditado que não queria que eu nascesse. Porque, na verdade, era uma crença consciente. Porque no inconsciente dela, minha querida, ela te queria e muito. E tanto te queria que você chegou e você nasceu, tá bom? Muito bem. Aí eu vou responder ao comentário aqui da minha querida Denise Maria de Fátima, que eu amo. Beijo, Denise. Jaque, tem diferença entre ser não desejado e ter chegado no momento errado? Seria o não desejado e o rejeitado? Se é não desejado, já está sendo rejeitado de cara, né? Se veio no momento errado, em algum nível já está sendo rejeitado. Pode não estar sendo completamente rejeitado, mas já está sendo rejeitado, né? Veio no momento errado, não podia vir. Né? Imagina que uma visita chega na sua casa às 2 horas da manhã.
feliz da vida, com um bolo debaixo do braço para você tomar café com ela. Já vai rolar uma rejeição, né? Então eu diria que existem intensidades de rejeição. Muita rejeição, né? Que chega até o cúmulo não, não vou dizer o cúmulo que parece julgamento. Que chega até as raias da mãe tentar abortar a criança e não conseguir, tá bom? E o não tão rejeitado. Ah, chegou, né? Veio. Ah, agora tá. Tudo bem, vou abrir a porta. Vou falar pra visita, ó. Deita aí no sofá e espera até as 7 da manhã que a gente come esse bolo e toma café. Né? Na minha cara. E aí a Denise completa aqui. Melhor dizendo, fazendo um paralelo com o patinho feio, a pata desejou os patinhos, mas quando nasceram ela rejeitou o que era diferente. Não sei se me fiz entender. Agora melhorou. Sim, mas aí é outra história. Aí a criança nasceu. A criança até pode ter sido desejada, mas aí ela vai crescendo. E aí, por alguma razão, que tem alguma história entre na minha psique que é igual à da criança, que a criança manifesta. Eu não quero ver, é a minha sombra que eu não quero ver na criança. Então eu começo a odiar a criança. Eu começo a desprezar e rejeitar aquela criança porque ela tem uma característica da qual eu não dou conta, tá? Tá? Rejeição também. E muitas vezes essa rejeição vai dar origem a um abandono, né? Porque vocês lembram que no patinho feio, ele vai embora, ele é praticamente expulso do bando, né? Ele vai embora. E aí ele vai viver lá as aventuras dele. Vocês lembram? Tem um livro do Bruno Bettelheim, que é maravilhoso, que é a psicanálise dos contos de fada. Então, são as interpretações psicanalíticas dos contos de fada. Então, no patinho feio, vocês vejam que interessante. A patinha, ela tem patinhos amarelinhos, né? Ela é amarela e ela tem patinhos amarelinhos. E nasce o patinho feio, que é preto. É a sombra. É o que não pode ser visto. É o que está oculto. É o que a gente quer dizer que não é nosso. Ah, não, eu não sou isso aí, não. Eu não. Não. Eu sou só o dourado. Eu sou só a luz, eu sou só o sol. Não. Tem uma sombra ali, tem Plutão ali. Tá no mapa de todo mundo, né? E aí é muito legal, porque esse patinho, ele é preto. E aí ele é rejeitado. Mas, quando esse patinho, tô falando simbolicamente, tá, gente? Quando esse patinho, ele vai crescendo e ele começa a se amar e a se aceitar, ele encontra a mamãe cisne dele. E quando ele fica adulto, ele fica branco, né? Integrei a sombra. Integrei a minha sombra, ela é parte minha. Integrei a minha dor, integrei as minhas feridas de rejeição, abandono, humilhação, traição, injustiça. Integrei as minhas feridas, integrei os dissabores da minha vida, integrei as consequências negativas das escolhas que eu fiz, porque sempre que eu faço uma escolha, eu pago um preço. Sempre que eu faço uma escolha por X, eu estou abrindo mão de Y. Sempre que eu faço uma escolha, aquilo ali tem uma série de coisas positivas na minha vida, mas também tem uma série de faltas, né? Me mostra uma série de faltas, né? Certo? Né? Então, se eu escolho botar a blusa branca de bolas azuis hoje, eu estou abrindo mão de colocar a blusa preta. Sempre eu vou pagar um preço pelas minhas escolhas. E ao trilhar a minha vida, eu vou ter que fazer escolhas. Quando eu escolho ter filhos, eu abri mão da escolha de ter uma liberdade pessoal de uma pessoa que não tem filhos. Quando eu escolho não ter filhos, eu abri mão da beleza, do preenchimento, da nutrição, da maternidade. Não é? Então, e tudo tem dois lados, né? Tem um lado maravilhoso em você não ter filho. Tem um lado super desafiador. Tem um lado maravilhoso em você optar por ser mãe. Tem um lado super desafiador.
Então por que a gente precisa ficar julgando as nossas escolhas? São escolhas. São escolhas, meus queridos. Se a vida é eterna, a gente vai encarnar novamente aqui, se Deus quiser, numa dimensão um pouco melhor, para fazer outras escolhas. Nessa vida, eu não escolhi ser mãe, em muitas outras eu escolhi. Consciente ou inconscientemente. Nessa vida eu não escolhi. Nem conscientemente, nem inconscientemente. Eu não escolhi. A sua mãe já não escolheu conscientemente, mas depois escolheu inconscientemente. E eu não sei qual é a história dos seus irmãos mais jovens, mas talvez ela tenha escolhido posteriormente, conscientemente também. Né? Uma das grandes crenças que é do sistema de pensamento do ego, que a humanidade precisa se libertar, e que é uma crença das mulheres, que envolve os homens, são várias, né? Eu só seguro um homem se eu tiver um filho com ele. Eu só tenho segurança na minha vida se eu tiver um homem. Se esse homem me abandonar, eu vou morrer. Se esse homem abandonar a mim e os meus filhos, eu não vou conseguir sobreviver, não vou dar conta. Eu ouvi em pleno ano 2015, eu ouvi uma pessoa falar, a pessoa tinha se casado, falou, não, agora eu tenho que engravidar logo para eu segurar ele. Vocês têm noção do que é isso? Gente, filho não segura homem. E filho não segura mulher. Já contei para vocês aqui da minha amiga que, desesperada com a infelicidade do casamento dela, ela pegou a mala e foi embora e deixou os 2 filhos meninos, abandonou os 2 filhos e foi embora e deixou com o pai. Ela foi embora. Com, 5, 7 anos de casamento, ela pegou as malas e foi embora. Então, filho não mantém casamento. Mas, antes disso, você precisa entender algo que é muito mais primordial, que é a segurança não vem do homem, a segurança não vem do parceiro, a segurança só pode vir de Deus. Quando você tiver essa segurança muito bem estabelecida dentro de você, da sua conexão com Deus, ter um companheiro ou não ter um companheiro vai deixar de ser importante. Estou falando isso para as mulheres. Vai deixar de ser importante. E aí você vai sair da carência. E aí a possibilidade de você construir um relacionamento bacana com um homem vai se multiplicar por 1 zilhão. E queridos, queridas, que os relacionamentos sejam eternos enquanto durem, como diria o poeta Vinícius de Moraes. Que nós não nos demoremos onde não há amor, como diria a artista mexicana Frida Kahlo. E que nós possamos nos desapegar de relações que não fazem mais sentido para a expansão e para o crescimento das nossas almas. Como é que a gente vai saber se a relação faz sentido ou não faz mais sentido? Pede para o Divino Espírito Santo te mostrar. Se ainda fizer sentido, vai trabalhar para se manter na sua relação. Se não fizer sentido, aceita. É hora de partir. Aprender a viver só é um dos maiores aprendizados que você pode ter na sua vida. Porque você não está aprendendo a viver só. Você está aprendendo a viver com você. E você precisa desenvolver esse romance com você mesmo. Com você mesma. Mas você só vai desenvolver isso se você primeiro desenvolver o seu romance com Deus. Tá bom? Então, eu espero que eu tenha esclarecido vocês, né? E eu acho aqui, respondendo a Denise, que existem intensidades de rejeição. Mas a rejeição tá lá, desde o início, tá bom? É mais ou menos como se você estivesse aumentando o volume de uma música. A música tá tocando, mas você pode ouvir ela num volume baixo, num volume normal, num volume alto, num volume muito alto. Tá bom, meus amores? Então é isso. Essa era a mensagem que eu tinha para passar pro dia de hoje. Insisto muito que vocês assistam a aula de domingo.
É uma aula muito importante, tá? Muito importante para a gente ver como essas criações acontecem, obedecendo às ordens do nosso inconsciente, que pode estar também consciente ou não, né? Aí se estiver consciente não é mais inconsciente, mas que em sua maioria vai estar inconsciente ainda, né? E peço a você que faça o Pix para mim. É muito importante que você me pague as aulas ao vivo, tá? Elas têm esse custo aí, que é para me ajudar a manter o site, manter o canal, manter o meu armazenamento, comprar meus livros, fazer meus cursos, tá bom? Vocês já sabem que meus cursos são pagos em dólar, tá bom? Então é muito importante que você me ajude. É muito importante que você entenda que a jornada de cura da criança interior e os vídeos de 2021 e 2022, eles são gratuitos. Mas as lives, elas têm um valor, elas têm um preço. Tá bom, meus amores? Então é isso. Eu deixo vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, com um beijo imenso. E se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.